Tá gravando já? Foi. Vamos embora. Galera, boa tarde. Hoje, eu e Rigatti, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre bloqueadores neuromusculares. E no percurso dessa conversa, a gente vai falar um pouquinho a respeito de que são bloqueadores neuromusculares, como eles funcionam, a sua utilidade clínica, além um pouco da química dessas moléculas, que está completamente relacionada com a farmacologia e a importância farmacológica deles. Vai falar sobre a classificação desses bloqueadores, que eles são classificados em despolarizantes e não despolarizantes, são basicamente essas duas classes, e a gente vai destrinchar um pouquinho para vocês. A respeito da farmacocinética, a utilização deles em anestesia, efeitos colaterais, interação com outros fármacos, além do efeito da doença e envelhecimento e da reversão desse efeito dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, tá? Então, começando, o que são esses bloqueadores neuromusculares? São fármacos que eles vão prejudicar, preste atenção que está com aspas, aí imagina essas aspas bem grandes, porque esse prejuízo é no sentido de algo temporário. Vão prejudicar o quê? A transmissão neuromuscular e, consequentemente, com esse prejuízo à transmissão neuromuscular, eles vão proporcionar o relaxamento da musculatura esquelética. Basicamente, são compostos amônios quaternários que vão ser estruturalmente semelhantes à acetilcolina. E isso é importante por quê? Porque essa semelhança química com a acetilcolina que vai promover o efeito farmacológico deles e vão atuar primordialmente no receptor nicotínico pós-juncional, ou seja, na placa motora. Bem, bloqueadores neuromusculares, eles são utilizados há muito tempo, muito tempo. Não necessariamente conhecendo sua química, conhecendo a farmacologia, mas no uso entre gerações, principalmente dos indígenas, dos povos indígenas das Américas, onde o curare, que é um nome genérico para o veneno utilizado nas pontas das flechas dos indígenas, ele é um veneno, um fármaco isolado de plantas do gênero Strychnus. Essas plantas, como vocês podem ver aqui embaixo, eu botei uma imagenzinha da que é encontrada aqui na nossa floresta amazônica. Ela é feito um extrato de suas folhas e flores, e esses extratos são postos, as flechas são imergidas neles e utilizadas nas arabatanas. Com a cultura indígena, foi se observando que a utilização desse veneno era responsável por paralisar as caças, facilitando assim a sua pega. Esses bloqueadores neuromusculares, eles são utilizados clinicamente, principalmente como relaxante cirúrgico, que são coadjuvantes aos anestésicos, ou seja, eles são utilizados de forma concomitante, porque bloqueador neuromuscular não tem ação anestésica, apenas relaxante da musculatura esquelética. São utilizados em procedimentos ortopédicos, o que é meio lógico, já que os procedimentos ortopédicos, eles vão envolver todo o aparelho locomotor, e o relaxamento da musculatura desse aparelho vai facilitar os procedimentos. Intubação endotraqueal, e vocês vão entender mais para frente com Rigatti a importância disso, tendo em vista que a musculatura da faringe e laringe, por onde vão passar os tubos na intubação, são uma das primeiras a serem relaxadas. Então, isso é muito importante nessa utilização clínica. Além do controle da ventilação mecânica na UTI. Porque se a gente parar para ver a perspectiva clínica, não é necessário que o paciente esteja com a musculatura relaxada apenas no momento da passagem do tubo, mas sim na manutenção dessa ventilação, tendo em vista que toda a musculatura precisa estar relaxada para poder atender a demanda da máquina. Além no tratamento de convulsões, mas só no caso de pacientes que não respondem à primeira linha dos tratamentos antiepiléticos, anticonvulsivantes.
Bem, se tratando dos bloqueadores neuromusculares, é interessante a gente fazer esse contraponto com os espasmolíticos. Por quê? Porque ambos vão relaxar a musculatura, mas através de ações diferenciadas, de atuação diferenciadas pelo sistema nervoso. No caso, os bloqueadores neuromusculares, eles vão ter uma ação periférica, atuando na placa, na junção neuromuscular, nos receptores nicotínicos musculares. Já os espasmolíticos, eles vão ter ação central, onde os neurônios pré-ganglionares é que vão sofrer a atuação desses fármacos e, com isso, vão ter um relaxamento muscular. Essa ação dos espasmolíticos, ela se dá a nível central de que forma? Porque eles vão ser responsáveis justamente por imitar quimicamente a estrutura do GABA, que é o neurotransmissor inibitório, ou aumentar a concentração do GABA na fenda sináptica. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo da fórmula química, da estrutura química do baclofeno, que é um dos espasmolíticos mais utilizados na clínica. Se tratando do bloqueio neuromuscular na placa motora, é importante a gente lembrar o que é que acontece, tanto na anatomia como na fisiologia, no momento da transmissão neuromuscular. Se tratando do neurônio, da terminação axonal desse neurônio motor, a gente tem que lembrar que ele tem uma terminação axonal bastante ampla. Ele tem terminações bem alargadas, e isso se dá à função fisiológica que ele vai desempenhar, porque ele vai estimular um órgão efetor grande e que precisa funcionar de forma síncrona. Então, é necessário um maior derramamento de neurotransmissor para o momento da contração muscular, para estimular essa contração. Então, vai ser despolarizado esse neurônio motor, e a sua despolarização vai fazer o influxo de cálcio, e esse influxo de cálcio vai ser responsável por uma cascata bioquímica que vai permitir a fusão das vesículas contendo acetilcolina com a membrana do neurônio. Essa fusão vai promover o derramamento na fenda, na placa motora da acetilcolina, que vai estimular os receptores nicotínicos musculares. O estímulo desses receptores, que são canais iônicos, vai permitir a despolarização do músculo com a consequente abertura dos canais, dos sarcômeros, e a entrada de cálcio no citoplasma. Essa entrada de cálcio vai ser responsável por estimular o deslizamento das fibras proteicas e consequente contração muscular. Eu falei tudo isso, mas um ponto bastante crucial para a nossa conversa hoje, é a estrutura desse receptor nicotínico. Hoje é no receptor nicotínico que os bloqueadores neuromusculares vão atuar, tanto eles como a acetilcolina, no receptor nicotínico presente na placa motora. Mas acontece que não é apenas na placa motora, no músculo, que existe receptor nicotínico. A gente sabe que eles estão presentes em todo o sistema nervoso central, mas com uma grande diferença. Vê só, a gente tem várias subunidades compondo esse pentâmero que constitui o canal iônico, que constitui o receptor. Esses pentâmeros, eles são compostos por subunidades do tipo alfa, beta, gama, delta e épsilon. E essa variação entre os receptores é responsável pela especificidade de cada um. No caso dos receptores musculares, a gente tem aqui embaixo um exemplo. Vocês podem ver que eles são compostos por duas subunidades alfa, uma gama, uma beta e uma épsilon ou delta. A épsilon ou delta é a única parte variante nesses receptores musculares. Em relação aos receptores neuronais, a gente tem uma grande variedade, mas o importante é a gente saber que
Existem em torno de 10 subtipos de subunidade alfa, de 9 a 10 subtipos, e 4 subtipos de subunidade beta. Então, eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês só para a gente entender o nível de variedade que esses receptores podem chegar. Um ponto importante neles é saber que é na subunidade alfa, na interface dessa subunidade alfa, que a acetilcolina vai se ligar. Essa acetilcolina se ligando vai promover a abertura desses canais. E é interessante saber que essa interface interna, a face interna desse receptor formado, ela é completamente eletronegativa devido à estrutura química, à característica química das cadeias laterais dos aminoácidos que as compõem. Então, tem uma característica química bastante eletronegativa, a sua abertura vai favorecer a passagem de íons elettropositivos, como o sódio. Falando da química dos bloqueadores neuromusculares especificamente, a gente tem que eles são bastante semelhantes com a acetilcolina, como vocês podem ver a representação da acetilcolina aqui do lado, mas semelhantes em que sentido? De ter a presença de um ou dois nitrogênios quaternários, porque são esses nitrogênios quaternários responsáveis por se ligar à subunidade alfa dos receptores e estimulá-los. Então, aqui embaixo, a gente tem o exemplo do succinilcolina e do decametônio. O succinilcolina também vai ser chamado de succinilcolina, e ele é basicamente a ligação covalente entre duas moléculas de acetilcolina. Existem outras classes de bloqueadores neuromusculares, falando da sua característica química, que são os aminoesteroides e os benzilioquinolínicos. Os aminoesteroides, eles vão ter pelo menos um grupamento amônio quaternário ligado a um anel esteroide, ou seja, semelhante ao colesterol. E os benzilioquinolínicos, eles são grupamentos amônicos quaternários ligados a uma cadeia de grupos metil. Entrando na classificação desses bloqueadores, a gente vai ter, primeiro, uma conversa a respeito dos bloqueadores neuromusculares despolarizantes. E eles têm como representante a succinilcolina, apenas ela, e ela vai atuar, basicamente, como um agonista inverso, no sentido de que ela vai abolir a atividade intrínseca, ou seja, a atividade constitutiva do receptor livre, ou seja, do receptor não ocupado. E ela vai ficar mais tempo ligada ao receptor nicotínico, causando uma despolarização longa. Esse aumento da permanência, esse aumento do tempo ligado ao receptor, ele se dá justamente porque a succinilcolina, apesar de ser semelhante à acetilcolina, ela não é degradada pela acetilcolinesterase da fenda, da placa motora, e sim pela acetilcolinesterase plasmática ou hepática, que também é conhecida como butirilcolinesterase ou pseudocolinesterase. Apesar de ser degradado por outras enzimas, essa ação, por ser mais longa, não significa que ela vai ser tão duradoura. Apesar disso, o succinilcolina ou succinilcolina tem uma ação rápida devido à sua meia-vida curta na placa motora. E uma característica bastante específica dela é que ela vai causar mialgia. A sua utilização é intimamente relacionada com as fasciculações musculares, causando dor após o uso. E isso se explica através do mecanismo de indução que a succinilcolina causa para poder chegar até a paralisia. Esse mecanismo ele pode ser dividido em duas fases. A fase 1, ele causa uma despolarização e leva à fasciculação dos músculos e, posteriormente, um relaxamento flácido. E a segunda fase acontece quando há dessensibilização dos receptores nicotínicos devido à superestimulação e, posteriormente, a membrana vai estar hiperpolarizada. Aqui
eu tenho uma imagenzinha para facilitar o entendimento, onde tem as duas fases. A fase 1, com a chegada da succinilcolina, ligação do receptor nicotínico, a membrana vai ser despolarizada, vai haver uma descarga inicial que vai produzir as fasciculações transitórias e, posteriormente, a paralisia flácida. Na fase 2, a membrana vai ser repolarizada, mas o receptor vai estar dessensibilizado por um mecanismo homeostático mesmo, aos efeitos da acetilcolina. Então, a presença de acetilcolina ali não vai ser capaz de sensibilizar, de ativar esse receptor. Já os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes ou competitivos, eles recebem esse nome justamente por uma característica óbvia, que é competir pelo receptor nicotínico na junção neuromuscular. Sendo assim, eles não vão gerar abertura desse receptor e, não havendo abertura do receptor, não vai haver despolarização, sendo assim antagonistas competitivos. Agora eu vou aqui parar a minha apresentação para a Rigatti começar. Espera aí, apresentar agora. Estão vendo aí? Então. Tá? Então vamos lá, eu não estou me vendo, mas tudo bem. Então vamos falar um pouco da farmacocinética, né? Que é o que a Michelle mais focou para a gente, pelo menos, e que eu lembre também, foi nessa farmacocinética dos bloqueadores neuromusculares. Então, primeiro a gente precisa saber a via de administração. Então, vendo que a Priscila falou, que eles são aminas quaternárias, a gente precisa lembrar que aminas quaternárias são muito polares, e por isso eles não são absorvidos lá no TGI e nem passam na barreira hematoencefálica. E por isso, para a gente administrar quase a maioria desses fármacos, a gente vai ter que usar a via endovenosa, beleza? Uma coisa também legal de lembrar é o volume de distribuição. No caso desses bloqueadores neuromusculares, a maioria vai ter um baixo volume de distribuição, o que significa que vai ficar mais retido no sangue e vai se espalhar menos pelos tecidos, beleza? Se alguém tiver dúvida, Priscila, dá um grito aí que eu não tô vendo nada, beleza? Ô, Rigatti, aí me diz uma coisa, quando eu tava pensando sobre isso ontem, se ele fica mais tempo no sangue, quais são os efeitos práticos que isso tem? Que a meia-vida dele é menor e tal, tipo isso? Isso, que ele vai ser metabolizado mais rápido, né? Então, quando a gente pensa num fármaco usado subcutaneamente, ele fica mais, como está dizendo aqui no slide, fica mais espalhado pelos tecidos. Então, no subcutâneo, ele fica soltando o fármaco no sangue devagarinho, né? Então, ele dura bem mais. É mais ou menos isso. Se tiver outras coisas, eu já não sei explicar. Beleza? Beleza. Beleza? Eu vou continuar aqui. Então, daí continuando a farmacocinética, eu trouxe aqui a tabelinha do Goodman, mas eu dou uma cortada, dá para ver aqui que está meio cortado, mas é porque eu peguei os principais fármacos que aparecem mais nas aulas, né? Então, succinilcolina, succinilcolina, detubucularina, atacura, essas coisas. E o que a gente precisa focar mais na farmacocinética desses fármacos seria o início da ação, em minutos, né? Quanto tempo mais ou menos ele leva para iniciar a sua ação, e a duração, né? Aqui a gente consegue ver que o succinilcolina é o único, né, nessa tabela, que é ultra curto, então ele vai demorar pouco tempo, né, ele vai agir por pouco tempo, mas também é um dos inícios mais rápidos, né? Só ele e o rocurônio que chegam a menos de 2 minutos. Importante a gente ver também que nessa tabelinha aqui que eu fiz, a gente só vê que o succinilcolina é o único despolarizante, né? O resto é tudo competitivo. E a gente já viu que o porquê disso, né? Despolarizante às vezes tem mais efeitos colaterais. Eu vou mostrar um pouco mais daqui a pouco. Bom, eu gosto de sempre olhar nessas tabelas os extremos, né? Então, eu focaria bastante nesse succinilcolina, que tem um início de ação menor, né? Pequeno, e o detubucularino, né, que é bastante falado, né, por causa da história dele,
E os mais longos, né, seria o pancurônio, o pipecurônio, e é isso, mais ou menos, que eu focaria mais. Os outros têm algumas particularidades que eu ainda vou citar. E lembrar que o atracúrio, ele produz um metabólito ativo chamado laudanosina, que ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica, e por isso, se em grandes quantidades no sistema nervoso central, ele pode causar convulsões. Daí, quando a gente utilizar o atracúrio, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, falar agora sobre os efeitos colaterais, eu dividi aqui, né, nos dois grupos deles, que são os não despolarizantes, os despolarizantes, os não despolarizantes também chamados de competitivos. Os principais efeitos colaterais seria o bloqueio ganglionar, né, que vai atuar bloqueando o receptor nicotínico neuronal, né, lá no gânglio autonômico. Ele vai bloquear tanto o parasimpático como o simpático. Só que ele vai atuar mais no simpático, o que vai causar uma menor pressão arterial, né? Que o simpático normalmente aumenta, né? E essa menor pressão arterial, esse abaixamento da pressão arterial, vai causar uma taquicardia reflexa. Então a gente precisa tomar cuidado quando administrar um desses fármacos. Outra coisa interessante é que os competitivos conseguem atuar nos mastócitos, fazendo com que eles liberem histamina, o que pode causar hipotensão, broncoconstrição, secreção brônquica e salivação excessiva. E também podem causar um bloqueio muscarínico, né, que vai causar uma resposta hiperadrenérgica, causando uma taquicardia, né, o aumento da frequência do coração e uma hipertensão. Beleza? Agora, dos despolarizantes, que seria a succinilcolina, né, e o dexametônio, acho que que Priscila falou agora há pouco, eles vão causar, além de bradicardia, né, porque por que ele vai causar bradicardia? Ele vai liberar o potássio, e essa liberação do potássio das células para o sangue, além de causar uma bradicardia, ele pode causar uma arritmia, que é ruim nos queimados também, nos pacientes com traumas, porque nesses pacientes a gente já tem uma liberação de potássio excessiva. Junto com o fármaco, a gente pode ter uma hiperpotassemia, que pode levar o paciente a óbito. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for usar os despolarizantes. Outra coisa que quase sempre vai acontecer seria a mialgia, né? Por quê? Porque a primeira fase dos despolarizantes, ele causa a despolarização, né? Então, vai causar a fibrilação dos músculos, eles vão contrair, e normalmente depois da cirurgia, o paciente acorda com dores musculares, que seria a mialgia, né? A gente também vai ter aumento da pressão intraocular, por quê? Porque vai contrair os músculos, né? Então, o reto superior, reto inferior, reto lateral, reto medial, eles vão todos contrair ao mesmo tempo, né? E vão causar um aumento da pressão intraocular, beleza? Outra coisa importante seria a paralisia prolongada. Em pacientes com acetilcolinesterase modificada geneticamente, isso aqui pode demorar, os despolarizantes podem demorar mais para ser degradados, né? E um teste importante seria esse teste da dibocaína. Não é muito usado clinicamente, mas em caso de dúvida, né, a gente testa para ver se a pessoa tem atividade da acetilcolinesterase normal ou não, beleza? Daí, outras causas que causam essa paralisia prolongada, né? Seriam os anticolinesterásicos, que vão aumentar o tempo. Por quê? Porque os anticolinesterásicos, eles vão atuar praticamente da mesma forma que os despolarizantes. Eles também aumentam a concentração de acetilcolina na sinapse, e isso também vai despolarizar o músculo, né? Então, o despolarizante com acetilcolinesterase vai aumentar essa paralisia. Já nas hepatopatias, porque o fígado é o cara que metaboliza, né? Se a gente tiver um problema nele, normalmente os fármacos vão ficar em excesso no corpo. E outra coisa que é raro, não acontece sempre, mas se acontecer a gente tem que estar ligado, é essa hipertermia maligna. Por quê? Porque ela é fatal. E o que seria ela? Seriam espasmos musculares que aumentam a temperatura corporal. Normalmente, é uma modificação genética também, que
libera muito cálcio sarcoplasmático no músculo e causa esses espasmos. Daí o antídoto vai ser o dantroleno. Por quê? O dantroleno ele vai bloquear esses canais de cálcio, bloqueando a liberação de cálcio sarcoplasmático e pausando esses espasmos musculares, né? Beleza por enquanto? Bom, falar sobre a liberação da histamina, que também é um efeito colateral, de novo, a gente precisa focar nesses extremos, que seria a detubucurarina, que vai possuir uma alta liberação de histamina, e o vecurônio, que não possui nenhuma liberação de histamina. O resto a gente assume que é tudo leve, beleza? Quase tudo é leve. Mas focando nesses detubucurarina, alta, e vecurônio, que não tem nenhuma ação na liberação de histamina, beleza? Agora, uma coisa interessante desses fármacos é que eles bloqueiam e recuperam em formas reversas. Ou seja, eles vão bloquear primeiro músculos rápidos, que contraem rápido, e pequenos, para depois, por último, bloquear os músculos que contraem lentamente e que são maiores. Então, por isso, os músculos respiratórios acabam sendo os últimos. Por quê? Porque músculos maiores normalmente têm mais receptores, e para bloquear mais receptores, a gente precisa de mais tempo, né? Mais concentração desses fármacos na sinapse. E a recuperação ao contrário, né? Porque quando a gente começa a liberar esse bloqueio, a gente tem mais receptores aqui, então é mais fácil dele recuperar. E então o músculo ocular extrínseco vai ser os músculos que vão se recuperar por último, né? Essa sequência interessante, eles gostam de cobrar. E agora falar um pouco da interação com esses outros fármacos, que seria o anestésico, como a Priscila já falou, que eles potencializam, né, o efeito do bloqueador neuromuscular. E deixa eu explicar por que eu não coloquei os fármacos. Porque lá no Goodman mesmo, o próprio Goodman, ele não coloca, tipo, dividido, esse tal fármaco faz isso, isso e isso. Ele fala meio que geralzão. Então, é bom você ter um geralzão primeiro, e depois você vai especificando, beleza? Aqui eu acho que o objetivo era só mais ter esse geralzão, né? Então, os anestésicos vão potencializar os bloqueadores neuromusculares. Já os antibióticos, quando a gente utilizar um bloqueador neuromuscular junto com essa classe aqui de antibióticos, os aminoglicosídeos, os aminoglicosídeos vão ficar potencializados por causa dessa redução da acetilcolina. Vai liberar muito e vai diminuir a acetilcolina, né? Então, a gente, quando utilizar o bloqueador neuromuscular e o paciente tiver um antibiótico, a gente reduz a dose do antibiótico, beleza? Com os bloqueadores do canal de cálcio também, porque eles podem causar o bloqueio ganglionar, e a gente viu que alguns fármacos causam esse efeito de bloqueio ganglionar, que pode causar um ataque cardíaco reflexo, então a gente toma cuidado com eles. E já os inibidores da acetilcolinesterase, que seriam os anticolinestérásicos, né? Que eles vão atuar de formas diferentes, dependendo de qual grupo eles tiverem associados, né? Então, com os despolarizantes, como eu já tinha dito, eles vão prolongar os efeitos, por causa daquilo que eu já falei, vão atuar praticamente da mesma forma, é uma forma análoga, né? Vão aumentar a liberação de acetilcolina e vão despolarizar, assim como os despolarizantes. Já os não despolarizantes, a gente usa os anticolinestérásicos para reversão dos seus efeitos. Eles vão liberar mais acetilcolina e vão trocar os não despolarizantes competitivos pela acetilcolina, né, que vai ter mais acetilcolina na sinapse, vai ficar mais fácil para ter essa ligação. E agora, alguns efeitos na doença e no envelhecimento, né? A gente precisa lembrar que a miastenia gravis, que eles sempre falam, ele vai ser uma doença autoimune, que os receptores nicotínicos vão estar diminuídos. Então, se eles têm menos receptores, a gente não precisa de tanto fármaco para bloquear esses músculos, né? Então, a gente usa uma dose menor, beleza? Já na idade avançada, normalmente, geralmente, né, não normalmente, mas a gente vai ter uma função hepática e renal reduzida. E por isso, a gente precisa reduzir a dose e se puder, a gente indica usar o fármaco atracúrio e o cisatracúrio, que possuem uma eliminação espontânea.
que são hidrolisados espontaneamente. Não precisam passar pelo fígado ou rim. Lembrando que o atracúrio tem aquele metabólito, lá, o adenosina, então a gente precisa tomar cuidado com ele. E a reversão desses efeitos dos bloqueadores, como que a gente faz? A gente vai usar, nos não despolarizantes, a gente usa os anticolinesteráticos, já que eles revertem, né? Então a gente pode usar neostigmina, piridostigmina, hidrofônio, e para evitar um efeito colateral de excesso de acetilcolina na sinapse, quando a gente usa a neostigmina, a gente vai usar junto a atropina, que é um bloqueador muscarínico, para a gente evitar a bradicardia, que lembra que lá no receptor muscarínico M2, lá no coração, a gente tem uma inibição, que causa uma bradicardia. Então, se a gente tiver muita acetilcolina, vai dar uma bradicardia muito intensa, né? E por isso a gente usa a atropina, que bloqueia esse receptor e evita essa bradicardia. E daí, a gente tem também o outro antídoto, eu chamo assim, Sugamadex, que vão ser mais usados, são seletivos, né, para o rocurônio e o vecurônio. Por isso, quando a gente estiver usando esses dois, a gente tende a usar o Sugamadex, por quê? Porque eles são mais eficientes e mais rápidos, né? Vai reverter o efeito mais rápido e eficientemente. Bom, o assunto acabou, falei que ia ser rápido, né? E agora eu tô com umas questões. Ricardo, Fala. Caio, ele teve uma dúvida aqui Sim. que a gente pode tentar responder. Deixa eu ver. Vê aí. Como é que você mede a dosagem desses medicamentos que você vai dar para um paciente em uma cirurgia, por exemplo? Porque acontece muito de, durante a cirurgia, acabar o anestésico, mas não o bloqueador neuromuscular, fazendo com que o paciente acorde morrendo de dor, mas não consiga se mexer. Vê, a ideia que eu tenho é mais em relação ao tempo de meia-vida do medicamento. Até onde eu sei, o que eles procuram entender é mais quanto tempo aquele medicamento vai estar funcional no paciente, entendeu? Então, é mais, assim, Caio, o que eu percebo é que é mais o tempo em relação ao que a cirurgia provavelmente vai durar, sendo necessário reaplicar ou não. Entendeu? Se sanou a dúvida, Rigato, quer acrescentar algo? Não, só, acho que mostrar essa tabela aqui, nos casos dos bloqueadores, né, porque os dos anestésicos eu realmente não sei, mas os bloqueadores, a gente vê que a gente tem já os números bem definidos, né, os minutos, de 45 a 90, isso aqui, na verdade, é uma variação grande, né, que vai variar tanto do metabolismo da pessoa, né, vai ter uma excreção melhor, metabolização melhor, ou mais rápida, né, não melhor, e isso pode afetar, né, o tempo da duração. Então, às vezes, o anestesiologista, né, que fala, vai fazer uma conta, mas não sabe que o paciente tem um metabolismo mais rápido. Isso pode acontecer mesmo, né? Mas isso a gente deixa lá para os anestesiologistas, né? Tá sanado? Será que deu para entender? Putz, isso eu já não sei dizer. Porque, na verdade, o capítulo do Goodman dessa matéria, ele é bem resumido. Pô, ele fala mais sobre esses receptores nicotínicos, a parte que a Priscila falou, né? E não foca tanto nos fármacos e no seu uso, sabe? Deixa eu ver, o Eduardo também perguntou, né? Se poderia explicar melhor o teste da dibocaína. Ah, sim. O teste da dibocaína, a gente usa esse fármaco porque ele bloqueia a acetilcolinesterases. Então, se a gente tiver um bloqueio de 80% das acetilcolinesterases, a gente está com uma atividade ok. Se tiver reduzido isso, a gente já tem uma modificação genética. Então, a gente já tem que ficar ligado com os despolarizantes. Deu para entender melhor, Eduardo? Entendi. Boa. Bom, agora a gente vai ler umas questõezinhas, né? Você quer começar, Pri? Como é? Não, começa. Aí eu termino. Pega primeiro e pega depois. Fechou, então.
A gente trouxe um verdadeiro e falso que estava lá no resumo do Luciano. Eu acho que ele até tirou da aula, né, Pri? Não sei bem como que era. Foi, deve ter sido. Daí eu vou... a resposta está uma por uma, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês ler e apresento a resposta e explico, beleza? Então, A1. A administração dos bloqueadores neuromusculares pode ser realizada via endovenosa, intramuscular e oral. Verdadeiro ou falso? Bom, é falso, né? Porque a gente não pode usar ele oral, já que eles são muito polares, né? Então eles não vão passar, não vão ser absorvidos. A2. O atracúrio pode ser utilizado em pacientes com função renal reduzida? Bom, verdade, né? Porque o atracúrio, os seus atracúrio, como eu disse, eles têm a hidrólise espontânea, né? Então, em pacientes que têm uma função renal reduzida, eles são indicados, né? Para não afetar o rim. 3. A ação farmacológica da succinilcolina tem início rápido e duração prolongada, sendo indicada para facilitar a intubação do paciente. Bom, a gente viu lá já que a duração não é prolongada, né? Então, isso é falso. Ô, Pri, você quer ficar olhando no chat aí, para caso alguém tiver uma dúvida e tal? Fica ligado no chat, que eu não tô conseguindo ver. Ah, você não lembra qual é o Atacuri? Opa, desculpa. Deixa eu mostrar aqui o Atacuri de novo. Aqui, ó. Lembra que eu falei aqui, ó, idade avançada, a gente indica o atracúrio e o cisatracúrio, porque ele tem uma eliminação espontânea, beleza? Por causa, em pacientes que têm metabolismo hepático renal reduzido. Fechou? Tá. Daí 4. O vecurônio tem duração intermediária, bem como baixa probabilidade de causar liberação de histamina. Lembra lá dos extremos, né? Tinha o detobucurarina, tinha uma alta liberação de histamina, e tinha o vecurônio. Tinha uma baixa probabilidade de causar liberação de histamina, então tá verdadeiro. 5. Anticolinestérásicos, inaxidimina e hidrofônio, podem ser utilizados no tratamento de dosagens excessivas de bloqueadores neuromusculares competitivos? Bom, como a gente viu, eles só vão ser atuar dessa forma nos competitivos, né? Se for o caso de um despolarizante, eles vão prolongar o tempo de paralisia, né? 6. A tubucurairina, que atua como bloqueador competitivo, também atua como bloqueador ganglionar, mas não interfere na liberação de histamina? Bom, aí de novo esse negócio da histamina, né? Detobucurarina era um dos extremos. Então, o extremo dela era que ela liberava muita histamina. E ele está falando que não libera, né? Bom, 7. Após a administração endovenosa de bloqueadores competitivos, a sequência dos músculos que paralisam primeiro seguem dos maiores para os menores? Então, a sequenciazinha lá, eles primeiro vão bloquear músculos de contração rápida e que tem menos receptores, que normalmente são os músculos menores, né? Então, isso, na verdade, está invertido, né? Isso seria a recuperação, né? Primeiro os maiores e, por último, os menores. 8. Nos casos de administração de anticolinestérásicos, para a reversão dos efeitos dos bloqueadores neuromusculares, deve ser administrado concomitantemente um antagonista muscarínico para minimizar os efeitos colaterais. Bom, eu tinha citado, né, que quando a gente administra um anticolinesterásico, a gente vai ter muita liberação de acetilcolina. Para isso não dá problema, que a acetilcolina vai atuar em receptores tanto muscarínicos como nicotínicos, para não dar problema lá no coração, né, que tem os seus receptores M2, a gente atua com um antagonista muscarínico. Então tá verdadeiro, né? Para a gente não ter uma bradicardia intensa. Será que teve alguma dúvida por enquanto? Não, teve não. Tá tranquilo. Não? Tá tranquilo? Você quer que eu continue, Pri? Tanto faz. Eu posso continuar com as duas últimas, se você quiser. Manda bala aí, então.
Deixa eu aqui botar para apresentar. Tá, deixa eu parar aqui, então. Ah, não quer apresentar primeiro? Não, bota, continua apresentando e eu vou falando, Beleza. tá? Tá. Vê, um colega de sala pergunta a você sobre os bloqueadores musculares e seus efeitos colaterais. Indique qual alternativa não é um efeito colateral de um bloqueador despolarizante. A. Arritmias. B. Dor muscular. C. Aumento da pressão intraocular. D. Hipopotassemia. E E. Aumento da pressão intragástrica. Vamos lá, mais alguém? Tá. Vê só, gente. A alternativa correta, a gente deve lembrar de quê? Um bloqueador despolarizante, ele vai despolarizar a célula, a fibra muscular. Consequentemente, vai ter o efluxo, a saída de potássio. Então, os bloqueadores despolarizantes são conhecidamente bloqueadores neuromusculares que causam hiperpotassemia. E essa hiperpotassemia é responsável justamente por outra alternativa que a gente tem aqui, que são as arritmias. Então, assim, a arritmia cardíaca, ela é causada, vamos destrinchar um pouco essa questão só para a gente compreender melhor alguns outros pontos. Arritmias cardíacas, elas podem ser causadas durante a hipercalemia, a hiperpotassemia, devido à toxicidade dos íons potássio à musculatura cardíaca. Então, vai haver uma dissincronia na transmissão nervosa no coração, causando arritmia. Então, é sim um efeito colateral de bloqueadores despolarizantes. Dor muscular, por conta das fasciculações que a gente comentou no início, devido à fasciculação causada pela despolarização inicial. Aumento da pressão intraocular e intragástrica, justamente porque vai haver a contração dessa musculatura, no caso da intraocular, da musculatura extraocular. E a hipopotassemia acaba sendo a resposta correta, justamente porque ocorre o contrário, hiperpotassemia durante a utilização de um bloqueador despolarizante, tá? Certo. Não foi para confundir, não, gente. Foi questão de prova mesmo, tá? É, da Michelle até aí. Foram os Mas se eu professores. voltar lá, eu citei aqui, né, que o efeito colateral dos despolarizantes é a liberação de potássio. A gente só precisa entender que essa liberação de potássio é da célula para o sangue, né? Então, Isso, para o interstício, né? E exato. isso vai causar no sangue uma hiperpotassemia, né? E elas dão essas pegadinhas mesmo, fiquem ligados. E essa é da Vê, Michelle ainda, né? a esse aumento da pressão intragástrica, é porque o que eu entendi é que, às vezes, de acordo com a quantidade de bloqueador que você use, ele pode acabar atingindo outros tipos de receptores, não ser tão específicos do nicotínico, entendeu? De acordo com o fármaco utilizado. E acabar atingindo receptores muscarínicos presentes no trato gastrointestinal. Foi? Aí, agora, Deixa eu passar. a outra questão é que a gente tem uma senhora de 67 anos que vai realizar um procedimento cirúrgico para remoção de um adenocarcinoma pancreático. Supondo que o tempo previsto para a cirurgia é de 2 horas, o anestesista sugere a utilização do anestésico alotano com o bloqueador neuromuscular pancurônio. Isso já entra naquela dúvida de Caio, que dá para a gente observar que os bloqueadores são mais escolhidos com base no tempo. É até um exemplo bem prático nisso. No entanto, o anestesista soube que a paciente apresenta insuficiência renal e hepática. Você recomendaria qual dos bloqueadores abaixo? Lembra que ela é insuficiente renal e hepática. Ela vai fazer uma cirurgia. Tempo para. Tá bom, tô lendo aqui os comentários. Vê. Caio. Vê só.
A resposta, a gente tem que pensar um pouco no procedimento. A gente tem mivacúrio e succinilcolina como alternativas, mas a gente tem que lembrar que eles são fármacos com tempo de meia-vida bem curto. Então, não seria indicado a gente estar usando um fármaco com meia-vida curta numa cirurgia que vai durar, em média, 2 horas. Já o rocurônio, ele tem metabolismo hepático e eliminação renal. Então, isso não é indicado para uma paciente que tem insuficiência renal e hepática. Do mesmo jeito, a tubucurarina ela vai ter metabolismo e eliminação renal. Então, qual a alternativa que sobra? A gente poderia fazer assim, por exclusão, que é o cisatracúrio, que é a alternativa correta. Mas a gente também, lembrando da farmacologia desse medicamento, a gente pode lembrar que ele pode ser utilizado devido ao tempo de meia-vida, que é uma meia-vida intermediária. Então, apesar de necessidade de reaplicação durante o procedimento, não seria algo tão exacerbado. E ele tem eliminação espontânea. Lembra lá que Rigatti falou? Essa eliminação espontânea, ela acontece por meio do mecanismo de hidrólise, que, se vocês tiverem curiosidade, é só procurar a reação de Hoffman, que ele vai acontecer com base no pH plasmático e na temperatura corporal, que são coisas que já vão estar ali no paciente bem adequadas, são homeostáticos. Então, 80% do cisatracúrio já vai ser espontaneamente liberado. E apenas 20% vai ter metabolismo hepático com excreção renal. Então, ele seria o fármaco de escolha também por essas características. Alguma dúvida, gente? A gente acabou, né? Preparar a apresentação aqui. Falem agora ou calem-se para sempre. Vai surgir quando for estudar, é comigo também. Tranquila, obrigada, gente. Foi Fechou? ótimo. Gostei. Não. Espero que vocês tenham gostado.